Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Python. Na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a estrutura de repetição enquanto, no caso aqui do Python, a nossa estrutura while. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o enquanto utilizando, de certa forma, um estilo de controle. Por exemplo, aqui nessa primeira parte aqui, eu vou descomentar esse código aqui para vocês poderem lembrar aqui direitinho. Aqui a gente fez uma variável de controle, certo? Onde se o número fosse, se o contador fosse menor que 11, então ele incrementava o contador, no caso em mais 1, certo? Nós criamos aqui o processo de escrever a tabuada. Nós criamos aqui também um processo aonde nós verificamos se um número é diferente de 0. E se o número for diferente de 0, ele vai exibir, no caso, uma potenciação, e quando o usuário digita o valor 0, aí ele encerra o nosso laço, certo? Pois bem, o que nós vamos fazer hoje é continuar vendo um pouquinho sobre a estrutura enquanto, porém agora nós vamos trabalhar de uma forma lógica, um pouco diferente, né? Vamos imaginar que você está com uma aplicação e quando o usuário está rodando essa aplicação, num determinado momento aparece a mensagem assim: deseja continuar com o programa? Então ele tem que digitar um determinado valor, responder uma operação lógica para o programa. Basicamente, essa operação lógica ela pode funcionar como sim e não, como um falso ou verdadeiro. Então, basicamente, nós vamos ter uma resposta do usuário para determinar se o programa continua sendo executado ou não, certo? Temos que entender que a estrutura de repetição enquanto, no caso o while, eu posso utilizar um contador? Posso, mas a gente costuma dizer que a estrutura while ela é usada quando não temos um controle do momento em que o programa irá sair do laço, ou seja, eu não sei quantas vezes esse laço vai ser repetido. Então, eu preciso ter, de certa forma, um controle para não criar um laço infinito. Eu preciso montar um momento em que o meu programa entenda que o laço terminou, seja ele determinado pelo programa ou determinado pelo usuário, bem como eu preciso que ele esteja apto a repetir quantas vezes forem necessárias. Vai repetir uma? Vai repetir 10? Vocês vão perceber essa diferença na próxima estrutura de repetição que a gente vai trabalhar depois dessa aula. Então, no que vamos ver hoje, nós vamos entender que toda vez que a estrutura while estiver com retorno verdadeiro, então ela vai ser executada, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui uma variável n, ela vai receber o valor 1. E aí eu vou colocar aqui, ó, enquanto while, certo? Eu vou dar um espacinho aqui para ficar mais fácil. Enquanto n for diferente, lembra dos operadores aqui, de 0, ele vai repetir o bloco. E aí ele vai pedir um número para o usuário. E a gente vai atribuir esse número no n. Então, n vai receber um valor inteiro pelo método input. E o usuário vai lá. Digite um valor. Certo? E aí eu posso sair aqui do método while e coloco aqui um print fim de execução. Então tá lá. Eu inicializo a minha variável em 1, porque eu sei que o 1 é totalmente diferente do 0. E aqui eu não estou pedindo para ele exibir o valor da variável, então não tem nenhum problema eu inicializar ela com algum valor. E aí na minha estrutura de repetição, estou dizendo assim, ó, enquanto o valor da variável for diferente de 0, ele vai ficar pedindo aqui
um número para o usuário. Simples assim. Então, se eu mandar executar isso aqui, ó, botão direito, run, vamos executar lá, digite um valor. Vou colocar lá, por exemplo, 5. Digite um valor. 7, digite um valor. 8, digite um valor. 9, digite um valor. Eu vou colocar 0. Coloquei 0. Ele saiu do meu bloco de execução. Então, perceba que o usuário não tem como saber quantas vezes a execução vai ser feita. Eu estou tendo aqui um controle lógico. Só que eu não sei quantas vezes o usuário vai dizer que o valor não é 0. Uma outra coisa que eu posso fazer é uma pergunta direta. Vamos colocar assim, ó, digite 1. Eu vou colocar esse 1 aqui entre colchetes para ficar bonitinho. 1 para continuar e 0 para sair. Pronto. Agora vai ficar mais fácil. Deixa eu mandar executar, ó. Digite 1 para continuar, 0 para sair. E aí o usuário digita o que ele quer. Se ele coloca 1, ele continua. 1, continua. Claro que se ele colocar qualquer outro número, vai continuar. A gente pode fazer uma verificação para isso. Mas enquanto ele estiver colocando lá números que não sejam 0, a aplicação continua. A hora que ele colocar o 0, pronto, o fim da execução. Certo? Então perceba que a partir de agora a gente tem um controle do nosso laço, certo? E eu não estou determinando quantas vezes esse laço vai ter que ser executado. Essa é a grande vantagem de utilizarmos a estrutura while. Eu crio uma situação de repetição do meu código, onde eu terei o meu código sendo executado várias vezes e, no caso, eu determino um ponto de saída para evitar o laço infinito, porém, o usuário determina o momento que ele vai sair do programa, certo? Inclusive, tem uma questão aqui que é bem legal que a gente pode colocar, que é o seguinte, eu não preciso ficar com esse while, n, diferente, de 0, essa coisa toda. Tem gente que fala, mas vai colocar mais código, mas é uma forma de você trabalhar com, como que eu posso dizer, mais complexo o seu código, você torna um pouco mais complexo o seu código e você consegue fazer mais opções, entendeu? Acaba ficando 2 linhas a mais de escrita. O que é 2 linhas de escrita? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui tudo eu vou comentar, certo? Vamos lá. Opa, cadê? Vamos comentar essa parte aqui do código. E agora eu vou colocar o seguinte, eu vou criar uma variável chamada C, de controle. E ela vai receber true. Ou seja, eu estou atribuindo um valor lógico para minha variável. Ela vale o valor verdadeiro. E eu vou dizer o seguinte, enquanto while, eu poderia colocar da seguinte forma. Eu poderia colocar not C, que eu estou dizendo que o C não vai valer mais true, ele vai valer falso. Aí você pode se perguntar assim, como assim? Esse operador not, ele cria uma inversão do valor que está na variável. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que a variável está verdadeira, com o not eu estou dizendo que ela vale falsa. Certo? Então, enquanto not C, eu poderia colocar da seguinte forma também. Poderia colocar while C diferente de false, certo? Mas, lembra que eu falei que a estrutura while, ela é repetida enquanto ela estiver valendo verdadeiro? Então eu não preciso de nada disso. Eu já não estou dizendo que a variável C tem um valor lógico verdadeiro, então basta colocar while C, que eu já estou declarando para a minha estrutura de repetição que essa variável está com um valor lógico verdadeiro. Então basta isso e eu consigo trabalhar o meu bloco while completamente. E aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar uma variável aqui, que vai ser a variável sair.
Eu vou dar o nome de sair para minha variável. E ela vai receber um input. Dessa vez não vai ser um input de inteiro. Ela vai receber uma letra mesmo. Então vamos lá. Input. E aí eu vou colocar o seguinte. Digite S. Na verdade, vou encurtar a mensagem. Deseja encerrar o programa? A gente faz uma pergunta. E aí a gente coloca assim, ó. S barra N. Certo? Então eu estou perguntando para o meu usuário se ele deseja encerrar o programa, certo? E lá no final, a gente coloca um print para dizer quando que o programa acabou. Fim de execução. Certo? Beleza. Agora, aqui dentro da minha estrutura de repetição, eu preciso dar um controle para o meu usuário. Senão ele vai ficar perguntando, deseja sair eternamente. Certo? Aí então eu vou colocar aqui um if, ou seja, eu posso encadear uma estrutura de decisão dentro de uma estrutura de repetição, bem como eu posso, se eu precisasse, colocar uma estrutura de repetição dentro de uma decisão, ou fazer misto, colocar duas repetições, uma dentro da outra, não tem problema, certo? Então vamos lá. Coloco aqui, if sair for igual ao caractere S, então, ou seja, C vai receber false. Só isso. Ele vai verificar, sair é igual a S? Se sim, então ele entra aqui no if, o C passa a valer false, então quando ele for repetir, a estrutura do enquanto, o C já não está mais verdadeiro. E o bloco while, né, o enquanto, ele só executa a repetição no momento em que o retorno aqui do teste condicional dele for verdadeiro, ou seja, for true. A partir do momento que ele está valendo false, ele não executa. Então, se eu mandar executar isso aqui agora, ó, vamos lá, run, vou colocar aqui, ó, deseja encerrar o programa? Vou colocar N, por exemplo. Não quis. Claro que se eu colocar qualquer outra letra, Q, por exemplo, se eu colocar R, ele vai ficar executando. Agora, se eu colocar o S, fim de execução. Só que agora nós temos um pequeno problema aqui. Se você prestou atenção, a gente tem um pequeno problema. O S que está aqui na minha definição do programa está apresentando maiúsculo. E o N também. Eu coloquei aqui, para executar o programa, para encerrar, né, a parte do programa, com um S minúsculo. Se eu mandar executar novamente aqui e colocar o S maiúsculo, ó, eu quero... Estou dizendo que sim, eu quero sair. Dá um Enter, olha o que vai acontecer. Ele não vai sair do programa. Ele vai continuar executando até que eu digite o S minúsculo. Por quê? Porque a linguagem do Python, ela é case sensitive. Então ela diferencia o que é letra maiúscula do que é letra minúscula. E no caso aqui do nosso programa, nós enfatizamos que a letra S aqui que nós estamos testando, ela é minúscula. Existem duas formas de eu corrigir essa situação. Uma é eu colocar aqui, na verdade, três formas, né? Uma é eu colocar mais uma condicional aqui no meu if. Eu coloco end, sair, na verdade, end não, desculpa, eu vou colocar o operador OR. End, sair, igual, e aí eu coloco o S maiúsculo. Então eu estou dizendo o seguinte, nessa condição aqui, estou dizendo que se a variável sair estiver com a letra S minúscula ou estiver com a letra S maiúscula, a variável C de controle vai receber a operação lógica false. Então agora eu posso executar o meu programa e tanto faz eu colocar aqui um S. Ó, coloquei o S minúsculo, Enter, fim da execução. Se eu executar novamente, agora eu colocar o S maiúsculo,
fim da execução. Então, essa é uma das formas que eu posso colocar. Porém, perceba que aqui eu estou fazendo um teste lógico longo. Eu poderia testar apenas uma dessas condições. Poderia colocar apenas esse S maiúsculo e retirar esse S minúsculo. E como é que eu faria se o usuário digitar o S minúsculo? Eu posso fazer da seguinte forma. Vou comentar essa linha aqui. Eu não vou comentar não, eu vou apagar aqui mesmo. Vou apagar esse sair aqui testando o S minúsculo, certo? E aqui, ao final do meu input, eu posso passar um método que complementa o input. Então eu vou dar um ponto. Perceba que ele já apareceu agora um monte de condições. E eu vou colocar o seguinte, upper. Pronto. Basta que eu coloque essa função aqui no final, upper. Por quê? Tudo que o usuário digitar a partir de agora nesse método input, ele vai transformar para a letra maiúscula. Então, upper é para caixa alta, né? Letra maiúscula. Se eu quisesse transformar para a letra minúscula, eu poderia utilizar o método lower, que é, no caso, para caixa baixa ou letra minúscula, certo? Mas vamos deixar aqui, no caso, como upper. Vamos lá. E aqui eu estou colocando apenas a condição do S maiúsculo. Então, essa é a segunda forma que eu posso corrigir esse problema, usando o upper no método input. Só uma coisa, se eu colocar mais um input aqui, a função de letra maiúscula só vai servir aqui para o meu input no qual eu estou utilizando o upper, ok? Então, vou mandar executar aqui, ó. Pois lá, vou colocar assim, ó. N. Não saiu. Vou colocar o Q, não saiu. Se eu colocar o S, eu vou colocar o S minúsculo. Só que perceba que eu estou testando o S maiúsculo. Só que eu coloquei o meu input para converter o que o usuário digitar sempre para maiúsculo. Então, quando eu der o Enter aqui, ó, fim de execução. Apesar de eu ter digitado o S minúsculo, o input converteu a letra S para maiúsculo na hora de salvar na variável. E aí, quando entrou no teste condicional, aí ele já verificou que a variável S, que a variável sair, continha uma letra maiúscula. Então, por isso que o programa deu o fim de execução. Então, essa é a segunda forma que eu posso utilizar para resolver esse problema. E uma outra forma é eu não utilizo esse upper. Eu posso aqui, no lugar do operador igual, que eu acho que é a forma mais correta de utilizar essa verificação, né? Na minha opinião, é o mais correto, mas você pode utilizar a forma que melhor atender às suas necessidades no momento que você estiver trabalhando a sua programação. Em vez de utilizar o operador igual para fazer um teste de igualdade, eu utilizo o operador in, porque eu estou verificando se na variável sair existe alguma das letras que eu vou colocar, da forma que eu vou colocar. No caso, aqui eu não estou testando o S maiúsculo entre as aspas, eu posso colocar já do lado dele o S minúsculo. Se eu quisesse, por exemplo, que servisse também a letra Q, eu poderia colocar a letra Q aqui. Mas eu só quero o S maiúsculo ou o S minúsculo. Então eu estou dizendo, ó, se a variável sair possuir a letra S maiúsculo ou a letra S minúscula, a letra C, né, a variável C, vai receber o valor lógico false. Se eu executar, vocês vão perceber que vai funcionar da mesma forma. Vou colocar aqui N, não. Se eu colocar o S minúsculo, fim de execução. E agora, se eu executar novamente, colocar o N, não. Se eu colocar o S maiúsculo, ele fim de execução também do mesmo jeito. Por quê? Porque ele está verificando o que existe aqui na nossa variável. Tanto que, como eu disse, se eu colocar uma outra letra aqui qualquer, por exemplo, vou colocar o 0, por exemplo, para a pessoa sair. Então, vou executar aqui, ó, run aula 10. Se eu colocar W, por exemplo, não vai sair. Se eu colocar 1, não vai sair, porque apesar de que o 1 aqui nesse caso foi verificado como um caractere. Mas se eu colocar o 0, ó, fim de execução. Então perceba
que esse operador in, apesar de eu estar colocando cada uma das letras uma ao lado da outra, como se fosse um conjunto de caractere, ele verifica se na variável sair existe alguma dessas letras nessa forma que eu coloquei aqui. O S maiúsculo, o S minúsculo, o zero. Se eu quiser colocar, por exemplo, o Q maiúsculo também, eu posso colocar. Agora, se eu mandar executar, ó, vou colocar aqui, ó, o Q minúsculo, ele não vai executar, mas se eu colocar o Q maiúsculo, ó lá, ele vai fazer o fim de execução. Então, por isso que, na minha opinião, o método in, nesse caso do teste do if, ele é melhor, principalmente nesse caso de controle, de verificação do que existe na variável. Lembrando que, é claro, quando você quer verificar algum tipo de caractere presente na variável. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que você tenha entendido como trabalhar de forma lógica aqui com o comando while, que é a estrutura de repetição enquanto. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra estrutura de repetição, que dessa vez é quando você sabe exatamente quantas vezes o programa, ou seja, quantas vezes os comandos que estão naquele laço de repetição devem ser repetidos. Ok? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Deixa suas dúvidas nos comentários, deixa seu like. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!